Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo 5. A versão que estou aqui é NVI. Lucas 5. Um texto muito conhecido. Acredito que a maioria aqui já tenha ouvido falar sobre esse texto. Lucas, capítulo 5. Nós vamos meditar a partir do verso 1. Se você encontrou, diga amém. Lucas, capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, eu te louvo pela tua palavra que é viva e eficaz. A semente é perfeita, o semeador é fiel. Me resta nessa manhã pedir que mais uma vez o Senhor prepare a terra para que ela dê fruto a 30, 60 e a 100 por 1. E para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado nessa manhã. Essa é minha oração e pedido em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho um filhinho, Gael. Gael, ele tem 3 anos, completa 4 amanhã. E o Gael, ele não é muito de comer pela manhã. Como eu também não tenho muito hábito de comer pela manhã, não. Quando vai chegando mais de tardinha, à noite, aí a fome vai despertando no Gael. E o Gael, ele sempre me pede uma coisa. Ele diz: mamãe, eu quero uma coisa. E aí a gente fica louco com ele, porque a gente não consegue identificar que coisa que ele quer. E aí a gente começa a lançar uma série de opções. Você quer maçã? Não. Você quer danoninho? Não. Você quer biscoito? Não. O que você quer, Gael? Eu quero uma coisa. Que luta. Eu sei que todo mundo um dia tem vontade de comer uma coisa que não sabe o que é. Quem já sentiu essa vontade aqui? Gente, que vontade de comer um negócio. Como é que é isso, né? Como é que você quer uma coisa que você não sabe? E às vezes a gente se depara com essa situação com o Gael, e é engraçado porque a gente começa a dar opções, e aí agora eu já peguei o feeling, já peguei a manha, e aí eu digo assim: ah, filho, é uva que você quer? Aí ele fala: é, mamãe, é isso. Eu já jogo, para a gente não ficar num loop infinito decidindo o que ele quer. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes na nossa vida, a gente ou não sabe ou não tem consciência do que a gente realmente quer ou do que a gente realmente precisa. Eu lembro que as primeiras vezes que eu li alguns textos na Bíblia, eu achava curioso uma pergunta de Jesus. Jesus fazia uma pergunta muito peculiar para algumas pessoas. Ele chegava diante de alguém com uma necessidade extrema e perguntava: o que tu queres? Isso não faz sentido.
o cego e falava: o que queres que eu te faça? Dá uma sensação de pergunta óbvia, de resposta óbvia, mas não é. Jesus fazia esse tipo de pergunta de maneira intencional, até porque tem cego que não quer ver, tem cego que quer dinheiro. Tem paralítico que não quer andar, tem paralítico que quer esmola. A gente vê na Bíblia isso. Pessoas que não entendiam muito bem as suas reais necessidades. E por não saber as suas reais necessidades, também não sabe o que pedir. Porque se você não sabe o que você quer, o que você precisa, como é que você vai saber o que você vai pedir? E nessa manhã, quando eu li esse tema, na verdade, durante todos esses dias, quando eu fui meditando, sacia-me. Como nós fomos ministrados aqui, a irmã compartilhou com a gente, é um imperativo, é um pedido, é um clamor, mas para você pedir, você tem que saber o que você quer. Graças a Deus, com o passar dos anos, eu comecei a ficar um pouco mais objetiva, mas tem pessoas que é muito confusa. Tem gente que passa mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme. Quem já viu isso? Você fala: vou botar um filme para relaxar. 2 horas depois você já não sabe o que você quer assistir. Você está lá rodando. Esse não, esse eu já vi. Esse não tem cara de bom. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de ser objetivo naquilo que a gente quer. E quando o salmista Corá, esse salmo é de Corá, Salmo 42, quando ele faz essa analogia muito profunda e muito perfeita, ele diz: a corça anda quilômetros, corre no deserto, queima as patas em busca de uma água, e ela procura a mais limpa, ela não gosta de beber de qualquer fonte. A corça procura fontes limpas, então ela corre, procurando, porque primeiro ela precisa, se ela não beber a água ela vai morrer, e segundo, ela sabe que ela é aquilo que ela quer. Aí ele diz assim: eu entendi que a minha alma persegue Deus assim, da mesma forma que a corça persegue a água. Isso é percepção, isso é consciência do que se precisa, do que se quer, do que se corre atrás. E se eu e você não conseguimos elaborar muito bem isso dentro da gente, a gente vai correr atrás do vento, irmãos. Essa que é uma realidade. Eu e você precisamos saber primeiro do que a gente quer se saciar. Porque quando a gente não tem certeza do que a gente quer, sabe o que acontece? Derrama a água, ela jorra, ela flui, e você não bebe porque a sua sede não é daquela água. E por que eu li essa passagem? Você pode pensar assim: Carmozina, o que isso tem a ver com a pesca maravilhosa? Gente, esse é um dos textos que eu mais amo. Porque esse texto, ele é sobre uma pesca maravilhosa, mas não é uma pesca de peixe. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês nessa manhã. O que acontece aqui? É o amanhecer de uma noite de frustração. Eles trabalharam a noite toda com o que já eram acostumados a trabalhar. A Bíblia diz que eles ficam ali tentando pescar, uma pequena equipe, Pedro, Tiago, João, Zebedeu, alguns outros pescadores. Só que naquela noite não rende muita coisa, eles não conseguem, não alcançam uma pesca suficiente. E, irmãos, bem verdade é que a gente tem que sair para pescar. A gente tem que sair para pescar. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Amanhã começa. E nesse tempo a gente está tendo que pescar muito peixe, porque você vai no mercado, você escolhe 4 itens, você dá uma nota de R$100, o caixa te devolve 4 moedas, quem já viu isso? Aí quando você pega seu troquinho de 4 moedas, ela vira para você e fala assim: quer sacola? Aí você que tem a bolsa retornável, mas esqueceu, fala: quero. Aí tu devolve o seu troquinho para comprar ainda a sacola que tu vai carregar seus produtos. Quem já viu essa tristeza? Irmãos, está muito difícil viver, irmão. Você já viu o preço do café, irmão? A gente tem que começar aqui, ó, se unir e começar a plantar. Quem concorda? Porque está difícil. Eu e você temos necessidades, e não são necessidades inventadas na nossa cabeça, não, é real. A gente tem que pescar. Amanhã a gente vai sair, vai botar o nosso barco no mar, a gente vai tentar o nosso sustento. Isso é uma realidade. E a gente está vendo homens, pais de famílias, pessoas sérias, terminando uma noite de maneira frustrada, cansado. Quem trabalha à noite, quem é plantonista sabe. Já é cansativo trabalhar durante o dia, pegar trânsito para quem não trabalha em home office. Imagina você trabalhando de madrugada, vendo o sol amanhecer e percebendo que não ganhou nada, que vai para casa sem nada.
É frustrante, irmãos, é muito frustrante quando a gente começa a correr atrás de algumas coisas da nossa vida e a gente começa a almejar e não vai alcançando, ou vai alcançando menos do que a nossa expectativa. Eu não estou aqui para dizer para você que você não tem que pescar, que você não tem que correr atrás. Não, seria hipocrisia e na verdade uma maluquice. Você tem que correr atrás sim, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que botar o seu barco no mar e confiar. Isso faz parte da vida. O problema é quando a nossa pesca se torna prioridade. Ser uma necessidade não significa que era uma prioridade. E na vida daqueles homens, eles estão amanhecendo o dia, olhando para o barco vazio. E de verdade, irmãos, depois de trabalhar o dia inteiro, eu fiquei pensando nisso. Eu jamais seria pescadora porque eu não gosto muito de brincadeira com o mar, não gosto. Eu não tenho problema de voar horas, já peguei voos de 12 horas, 13 horas, não tenho problema com isso. Agora, num barco eu não gosto de ficar, porque não tem onde você se segurar, eu acho instável, eu acho uma ideia muito ruim, você pegar um negocinho desse tamanho e botar numa imensidão de água, quem acha uma ideia ruim? Eu não tenho vontade de fazer cruzeiro, não gosto muito de água, não gosto nem, irmãos, para vocês terem uma ideia, eu não gosto nem de onda, mar que bate muito a onda. Que eu não aguento, quando eu vejo, já levei um caixote, estou na areia, cheio de areia no corpo, quem é assim? Não sei nadar. Mas às vezes a gente vai numa praia, passar um dia assim, a gente chega arrasado, cansado. Quem fica cansado de praia? Praia é um negócio engraçado, né? Você vai para descansar, mas volta muito cansado. Aí imagina, na pesca, irmãos, de manhã, você trabalhou a noite inteira, não arrumou nada, você quer o quê? Você quer ir para casa dormir. Você quer descansar. E de verdade, eu não sei de que grupo você é, mas eu não negocio sono. Quem não negocia sono? Irmão, se eu tiver com sono e com fome, eu prefiro dormir, que eu acho que o sono alimenta. Quem acredita nessa teoria? De manhã, limpou tudo arrumadinho, não peguei nada, vou para casa, vou descansar, vou botar a cabeça no lugar, vou repensar a estratégia, vou mudar, vou fazer outra coisa. Chega, não deu certo hoje, amanhã dá, tudo bem, vamos embora, vamos. No momento que estão indo embora, eis que vem Jesus. E Jesus, às vezes, ele é assim, irmãos. Às vezes ele vem na hora que tu não quer que ele venha. Cansado. Jesus chega, começa a pregar a multidão. E eles estão lá, já limparam. Quem convive, quem sabe, quem frequenta a praia, sabe que é uma coisa chata tu limpar a areia. Já limparam as redes, já limparam o barco. Aí Jesus vem e fala assim, então, tem como me emprestar para eu pregar? E isso era uma estratégia, porque naquele tempo não tinha uma estrutura como essa, não tinha retorno, não tinha microfone, e na água a voz se propaga melhor. Então Jesus sobe no barco, afasta o barco um pouquinho da areia e começa a pregar para a multidão. Eu particularmente gosto de desenhar as cenas na minha cabeça, por isso glorifico ao Senhor por The Chosen, que me ajuda nisso. Mas eu fico pensando na cara de Pedro, Tiago, João, Zebedeu, olhando para Jesus usando o barco e pensando, gente, estou doido para ir embora. Estou cansado. E Jesus pregando, a multidão recebendo. E ali Jesus começa um processo de ressignificar a vida daqueles homens sem que ele perceba. Porque é uma noite de frustração e uma manhã de pregação. Uma manhã de palavra. E a primeira coisa que Jesus faz não é dizer, vamos voltar para o mar. A primeira coisa que Jesus faz é, eu vou pregar. Eu vou até te levar para o mar de novo, porque eu sei que tu precisa de peixe, eu não sou louco. Mas você precisa entender que antes de você fazer qualquer pesca na terra, existe uma palavra do céu que precisa vir sobre a sua vida e vai saciar a sua fome verdadeiramente. É por isso que eu não vim para fazer primeiro no seu barco. Primeiro eu vim para fazer através do seu barco. Aí fica Pedro, Tiago, João e Jesus pregando. E a gente lê os sermões de Jesus, a gente vê que Jesus pregava, irmãos. E às vezes, eu não sei você, mas às vezes a gente está com tanta preocupação na cabeça. Fomos ministrados acerca de Marta, a irmã compartilhou aqui com a gente. Às vezes a gente está, é pura Marta, irmãos. E existe uma teoria, eu não sou psicóloga, né? Eu faço psicanálise, só entrei mesmo porque minha irmã é psicóloga, aí eu falei, vou fazer psicanálise para irritar ela. Mas estou fazendo psicanálise, gosto muito, estou aprendendo sobre fazer fazendo e estar estando.
que é fazer, fazendo e estar estando? Vou te dar um exemplo aqui. Sabe quando você está vindo para a igreja, você vai e passa a sua camisa. Passa a camisa, quem só passa o lado da frente? Eu só passo a frente, porque por costa pode ser qualquer outra pessoa. Então eu passo a frente, está tudo certo. Aí você sai de casa, entra no carro, entra no Uber e de repente vem um pensamento na tua cabeça. Eu desliguei o ferro? Quem passa por isso? Aí tu começa a ser perturbado por esse pensamento. Uma hora ele te vence. Tem pessoas que são vencidas por ele. Volta para conferir. Aí quando tu chega lá, você desligou o ferro. Como é que você não lembra que fez uma coisa que você acabou de fazer? É porque você fez não fazendo. Você desligou o ferro, mas a tua cabeça estava em outro lugar. Você desligou o ferro pensando onde está a chave. Você desligou o ferro pensando, já peguei a Bíblia. Você desligou o ferro pensando, já desliguei a cafeteira. Você fez não fazendo. E às vezes a gente faz não fazendo. Às vezes a gente está não estando. Talvez você esteja aqui, você esteja me olhando. Você está igual aqueles cachorrinhos de carro. Quem lembra, antigo? Que batia na cabeça e ele ficava assim. Tu tá assim me olhando, mas sua cabeça tá assim. Gente, eu tirei a carne do congelador. Aí tu tá aqui, mas não tá, porque teu corpo tá e tua mente está em outro lugar. E quantas vezes a gente está tão esgotado que a pregação está acontecendo, de corpo físico estamos, mas a nossa mente está nos nossos problemas. Mas nessa manhã eu quero te dizer, calma, Jesus é fiel. A hora de pescar é a hora de pescar, mas a hora da palavra não se negocia. Esta é a prioridade. Talvez o desejo do coração de Pedro, Tiago, João, Zebedeu fosse que Jesus já chegasse falando, bora voltar. Tem vitória, tem virada, tem prosperidade. Que é o que a gente quer ouvir muitas vezes, né? Claro. Esses dias eu fui ministrar para umas crianças, né? E a gente foi mostrar um pouco do contexto das crianças da África. E eu até falei para a irmã que me convidou, que era líder do Ministério Infantil, eu falei, irmã, mostrar isso para as crianças vai impactar muito eles. Ela falou, não, Carmazina, pode mostrar os vídeos, eles estão precisando. E a gente mostrou os vídeos da África, mostrou as crianças. E aí no final eles ficaram bem comovidos. E eu falei, fiquem de pé para orar. Um menino de mais ou menos 7 anos, ele não quis ficar em pé não. Eu falei, fica de pé, menina. Ele não gosta de ficar sentado, eu gosto de sofá retrátil. Eu falei, gente... Não sejamos hipócritas, a gente gosta de conforto, a gente gosta de prosperidade, a gente gosta de crescer. Mas isso não é a prioridade na nossa vida. Isso é aquilo que Deus acrescenta. Mateus 6:33. Buscai, pois, primeiro o reino dos céus. Vai ter segundo, vai ter terceiro, vai ter quarto. Tenha mesmo. Tenha primeiro, tenha segundo, tenha terceiro, tenha quarto. Tenha uma lista, tenha uma organização. Tenha as prioridades, aquilo que você quer fazer. Tenha os seus sonhos, faça poupança, guarde. Mas primeiro é a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Está cansado? A palavra é a prioridade. Está esgotado? A palavra é a prioridade. Não pescou? A palavra é a prioridade. Pescou? Ela também é a prioridade, irmãos. Jesus não sacia a sede de quem não sabe o que quer beber. Jesus não sacia a sede de quem não sabe o que quer beber, irmãos. E aí fica Pedro, Tiago, João, olhando Jesus, pregando, trazendo areia para o barco de novo que eles já tinham acabado de limpar. Cansados. Quando acaba o culto, Jesus fala, então vamos embora pescar? E aí eu fico pensando, porque isso aqui a gente lê de trás para frente. Não, a gente lê de frente para trás, né? A gente já olha a história toda. Mas a gente precisa se colocar onde eles estavam. Eles estavam no momento onde Jesus ainda não tinha feito muitos milagres. Jesus estava iniciando o seu ministério. E aí eu fico pensando, 5 profissionais da pesca olhando um carpinteiro. Jesus, já tentamos, não deu. E quem pesca sabe que é melhor fazer à noite. A estratégia é à noite, porque está silêncio. Os peixes, o cardume vem de manhã, multidão, todo mundo falando, o movimento, as vibrações, a tendência era o peixe ir para mais fundo mesmo, sumir.
Tá os 5 profissionais, 6, 7, 10, olhando para o carpinteiro falar. Eu sei que você tem uma estratégia. Você vem de madrugada não é por qualquer motivo. Você pesca de madrugada porque é mais eficaz. Eu sei que é de manhã, eu sei que tem barulho, eu sei que talvez você saiba muito dentro das técnicas humanas, mas eu estou te mandando ir para o mais fundo, porque apesar de você saber muito, tu não pescou, porque a sua ciência não é capaz de sempre fazer com que você tenha bons resultados. O contrário, eu apesar de não ter experiência na pesca, porque me formei em carpintaria, sou o dono do cardume. Então eu estou dizendo para você voltar, porque eu sei que agora dá certo. Aprenda uma coisa: a estratégia do céu é melhor do que qualquer estratégia na terra. Você pode ser PhD na sua profissão, mas é melhor andar segundo a indicação de Jesus. Tem gente querendo se saciar com a força do próprio braço. Tu é o melhor vendedor, você pode ser o melhor estrategista, o melhor na sua área, mas deixa eu te falar uma coisa: se quem fechar a porta for Jesus, técnica nenhuma abre. A porta que ele fecha, tu não dá conta de abrir nem com um PhD em Harvard. Não dá, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus faz eles voltarem por mais fundo. E eu gosto da confiança que Pedro atribui a Jesus. Ele diz: não estava a fim de ir não, hein? Mas como é o Senhor que está falando, eu vou. E aqui eu quero deixar uma dica para você e para mim. Quando Jesus der uma palavra, não tarda não, irmãos. Seja rápido em cumprir. Omissão também é desobediência. Meia obediência é desobediência inteira. E ele diz: tá bom, vamos voltar. A Bíblia diz que eles voltam, pescam, e a pesca é maravilhosa. Uau! Não dão conta de conter no próprio barco. Precisam convidar outras pessoas. Precisam convidar outras pessoas para dar conta de toda aquela pesca. Enche o barco deles, enche o barco de outras pessoas. E eu quero te pedir para você levantar a sua mão direita, que eu quero profetizar sobre a tua vida, que venha uma pesca tão maravilhosa que não abençoe só a sua casa, mas abençoe a sua casa e a casa daqueles que estão à sua volta. Que venha um tempo de tamanha prosperidade, mas que você seja pronto para ser bom mordomo daquilo que o Senhor vai enviar, e que o nome dele, somente o nome dele, seja glorificado nesse tempo. Irmãos, é bom quando veio uma pesca maravilhosa, e naquela noite veio. Eles falaram: meu Deus, que é isso? E a Bíblia diz que Simão fica apavorado. E ali Jesus começa a saciar a necessidade terrena. E é muito bom quando Jesus sacia a necessidade terrena. Gente, é muito legal. Quem já viveu essa experiência, você orando um tempão, aí alguém te liga e fala: é seu a vaga. Nossa. Oração, orando um tempão, de repente vem o exame positivo, vai gerar. Isso é muita bênção. Orando a vida inteira, de repente você consegue, compra o teu carro. E para quem já teve essa experiência, eu ainda não tive não, a experiência de comprar o carro zero, tirar o plástico, cheiro de carro novo. Oh, meu Deus, é bom quando a necessidade terrena é saciada, é muito legal. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Quem não quer ter uma noite de abundância naquilo que faz? E Jesus proporciona isso àqueles discípulos. Cumpre com a necessidade terrena na vida deles. Fala: olha, vocês se esforçaram a noite inteira, vocês não conseguiram, mas eu estou liberando sobre a vida de vocês agora. Recebam. E chega o peixe. Só que interessante que no momento que a prosperidade terrena chega, que a resposta terrena chega, e eles são saciados pela necessidade que eles tanto procuravam, porque o barco estava no mar, porque eles queriam aquilo, eles alcançaram aquilo que eles tanto queriam, naquela hora veio uma consciência de temor. E ao invés de olhar aqueles peixes todos e dizer: estou feito, se eu vender isso aqui, eu vou ali para o mercado, eu vou vender, isso aqui vai gerar fortuna, eu pago todos os impostos de César, eu vou mobiliar minha casa, eu vou viajar, meu Deus, sei lá, vou passear, vou fazer um cruzeiro, deu certo. Mas ao invés de começar a multiplicar os planos terrenos,
a ansiar por mais, porque às vezes a gente pede, e quando Jesus enche o nosso barco de peixe, sabe o que a gente faz? A gente compra um outro barco para encher mais. Só que naquele momento, quando eles estão diante de tudo aquilo ali que Jesus fez, vem uma consciência, e Pedro fala: eu sou pecador. E é aí que eu queria chegar, porque nesse momento eles começam a entender do que verdadeiramente eles deveriam ter sede. Passamos a noite inteira buscando peixe, o peixe veio, mas agora que eu estou diante de você, pensando bem, eu acho que não era peixe que eu queria. Algumas versões diz que Pedro falou assim: sai de perto de mim, como se ele dissesse assim: eu não sou digno do que você está me dando. E Jesus fala para ele assim: fiquem tranquilos, vou fazer de vocês pescadores de homens. E ali começa a ressignificar. Irmãos, quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer, o que a gente precisa, e eu acho interessante que Corá, ele diz assim, ele não diz assim, eu quero o Senhor como a corça quer água. Ele diz, a minha alma, irmãos, a alma é o lugar onde habita os nossos pensamentos, a alma é o lugar onde habita as nossas feridas, a alma é o lugar onde habita a nossa história, a nossa consciência está na alma. Ele disse, eu entendi que eu preciso mais de Deus do que de qualquer outra coisa. E enquanto a gente não entender isso, ele não vai ser prioridade. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma vida colocando o nosso barco no mar. A gente vai passar uma vida olhando bússolas, olhando mapas, querendo traçar rotas para achar os melhores cardumes. Vamos nos cansar, vamos nos exaustar atrás de algo que perece. Hoje, para a glória de Deus, estamos num tempo é um tempo evoluído, irmãos. A gente tem estruturas maravilhosas, tem estruturas que é para dar muito glória a Deus, irmãos. Eu amo máquina de lavar, quem ama? É um negócio que eu trato com carinho, com respeito, com amor. Eu cuido. Negócio bom, porque o sistema de lavar roupa já é chato com a máquina, que você tem que separar a roupa por cor, você tem que colocar na máquina. Depois você tem que tirar, você tem que estender. Quem não gosta disso? Aí você bota na corda, ela fica 3 dias úteis. Você passa e fala, vou te tirar daí, hein? A roupa igual um papelão. Aí tu fala, vou te tirar. Aí você tira e bota numa cadeira. Quem tem essa cadeira? Aí você fala, vou te dobrar, hein? Criações maravilhosas. Tem uma que eu tô doida pela máquina de lavar louça. Todo mundo fala que é maravilhosa, salva casamentos. A gente tem robô, aspirador, a gente tem uma opção de coisa e a gente tem refrigeração. Mas naquele tempo não tinha, irmãos. Hoje, com refrigeração, o espaço de você comprar um peixe na peixaria e trazer para casa, o peixe muitas vezes já começa a cheirar mal. Quem já viu isso? Imagina naquele tempo onde eles não tinham aonde armazenar tamanha quantidade. Tinha que vender tudo na mesma hora, tinha que espalhar tudo na mesma hora, porque em poucas horas toda aquela manifestação, toda aquela prosperidade ia começar a apodrecer. O problema da alma do homem em 2025 é que ele corre atrás de se saciar em coisas que num espaço muito curto de tempo apodrece. Pessoas que abrem mão da presença de Deus porque precisa de um carro novo e em 1 ano já começa a achar ele velho, já quer trocar. Pessoas que abrem mão da presença de Deus porque precisam morar em lugares melhores, então precisam trabalhar mais, ainda que não vejam os seus filhos crescer, ainda que não tenham um casamento de qualidade, mas querem ganhar. A nossa alma nunca está satisfeita, sempre inquieta com coisas que passam. Eu preciso daquela blusinha. Tu compra a bendita da blusinha, ela fica 2, 3, 4 semanas no seu guarda-roupa com a etiqueta que você não percebeu que ela não combinava com mais nada do que você tinha. Quem já viu isso? Uma eterna agonia de saciar em peixe. Carmozinho, você está dizendo que eu não tenho que ligar para peixe, mas tu tem que ligar, é muito que você precisa de peixe para comer. Mas mais do que gastar uma vida correndo atrás daquilo que perece, peça a Deus a direção. No tempo certo Ele envia, Ele enche o barco, Ele muda a história. Mas é muita responsabilidade você colocar a saciedade da tua alma em coisas da terra. Irmãos, ninguém dá conta. Tem gente que coloca no cônjuge, coitado do cônjuge.
O amado está sentado vendo televisão, ele levanta e fala, vai aonde? Não dá conta de suprir a alma. Tem gente que coloca no emprego, não vê Natal, não vê Ano Novo, não vê nada. Tudo é o trabalho, 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 trabalho. E tem uma galera que está colocando no ministério. É para Deus, é para Deus, é para Deus. É para Deus ou é para fugir das suas dores? É para Deus ou é para não lidar com a realidade? É para Deus ou é para ocupar a mente que está doente? Irmãos, peixe encanta, mas não sacia. Existe um buraco no coração do homem que a gente não para de buscar. E sabe o que esse buraco vai ser? Quando que ele vai ser preenchido? É na eternidade, irmãos. Sabe o que é isso? Essa angústia que às vezes a gente sente é vontade de ver o amado. Sabe o que é essa dor que sua alma às vezes sente? É saudade de olhar Yeshua, de voltar para a tua essência. Porque a gente não nasceu para ser separado dele. O pecado nos separou, mas a nossa alma clama por ele. Ela grita, volta, vem. E nós dizemos, levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. É saudade do amado. Só que às vezes a gente não sabe identificar e acha que é falta de peixe. Aí vive uma vida de frustração. Irmãos, tem gente que não larga a rede nunca. Tem irmãos que tu encontra lá em 2000, como é que tá? É luta. 2005, dificuldade. 2010, Satanás se levantou. 2015, no inferno não tem cadeira. Quem já viu isso? 2020, é muito difícil. 2024, o Senhor me leva. Alma angustiada, porque precisa se saciar, mas não sabe do quê. E naquele dia, Jesus abriu a mente de Pedro, Tiago e João para uma realidade. E aqui eu não estou dizendo que todo mundo tem que largar os seus barcos. Vão ter pessoas que sim, tem que afundar o barco no cais. Tem gente que tem que fazer como Eliseu. Eliseu, no dia que recebeu a capa, entendeu, acabou tudo. Foi para casa e fez um churrasco. Quem ama churrasco? Matou os bois, queimou as carroças, falou, agora eu não tenho para onde voltar, acabou. Nem todo mundo vai ser assim. Muito pelo contrário, tem pessoas que Jesus vai usar o barco a vida inteira. Jesus vai dizer, não, eu quero que você seja o melhor médico, eu quero que você seja o melhor advogado, eu quero te usar no teu consultório, eu quero te usar nos teus plantões, seja a melhor técnica, seja o melhor enfermeiro, seja o melhor naquilo que você for fazer. Não é sobre afundar todos os barcos, mas é sobre entender as prioridades, irmãos. O Senhor falava isso no meu coração. Carmosina, tem gente que quer se saciar, mas não sabe do que, por isso que quer beber de qualquer fonte, irmãos. O nosso desespero de beber de qualquer fonte é quando a gente não sabe a origem da nossa sede. E quantas pessoas estão sendo destruídas assim? Porque saem com uma corça, e corça corre muito, quem já viu? Uma corça de verdade a gente nunca viu porque ela não vive no Brasil. Já viu um videozinho naqueles canais do Discovery, onde tem um leão correndo atrás de um veado, quem já viu? E você fica torcendo, vai meu filho, senão você vai morrer. Quando você vê o leão pega, você fica com pena. Eu adorava esses canais, mas agora está muito caro. Quem já viu isso? Eu gostava de assistir Quilos Mortais. Tinha lá. E lá, quando a gente vê a corça, ela corre muito. É um bicho acelerado. Tem gente que é acelerado. Peixe, 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 não vê, passa conferência, passa festa, passa culto, e o desespero, eu preciso, irmãos, nós precisamos de muita coisa. Se eu fosse passar o microfone aqui, a gente ia ficar aqui o resto da vida, cada um falando o que precisa. Irmãos, a lista não acaba, e quem tem filho sabe que não acaba mesmo. Você fala, não, nessa fase estou gastando tanto, é tanta fralda, espera o amado começar a comer. Irmãos, não acaba. Não acaba, e a nossa vida é isso aí, irmãos. Aqui na terra é isso. A gente trabalha, paga os boletos, o correio pode estar em greve, mas a carta chega. Quem já viu isso? A vida, irmãos. A vida cotidiana está nos roubando da presença. Jesus nunca disse que não deveríamos ter uma vida cotidiana. E ter relacionamento com Jesus não necessariamente diz respeito a viver integralmente no sentido ministerial para Ele.
Você não é mais íntimo de Jesus só se você largar tudo e ficar com Ele, não. Teve pessoas que foram chamadas de amigo e não fazia parte dos 12. Lázaro é meu amigo, mas não é um dos 12. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que largar tudo e viver de uma maneira fanática para o sistema religioso. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de prioridade. Eu estou falando de você começar o seu dia sendo ele bom ou sendo ele ruim, sendo com perspectivas difíceis ou sendo um dia onde você sabe que alguma coisa vai dar certo. Não importa, você começar olhando para o alto, de onde vem o teu socorro, dizendo: a minha vida, a minha casa, a minha mente, o meu físico é dele, porque por ele são todas as coisas, a Ele a glória, é devolver o trono para Jesus. Estamos num tempo muito difícil de se viver. Eu creio que nós estamos no fim, irmãos. É guerra, é rumores de guerra e o amor de muitos estão se esfriando. E quando se fala de amor, nós entendemos que não é um amor lá fora, porque lá fora é a ausência do amor. O esfriamento é aqui. Eu e você precisamos tomar cuidado com o que o nosso coração está ansiando, irmãos. Principalmente nessa era da visibilidade. Nós estamos num tempo de muita visibilidade, irmãos. É muito fácil se tornar conhecido, se tornar famoso. E o discurso que está sendo propagado, principalmente através das redes sociais, é que uma vida cotidiana comum, ela é ruim. Você não tem sucesso se você não vencer muito. E todo mundo tem 5 passos para ficar milionário, 5 passos para fazer. E hoje você tem que dar conta de tanta coisa, irmãos. Você tem que ser fitness. Você tem que ter 4, 5 faculdades. Você tem que fazer vídeo para o canal do YouTube. Você não pode ter um cabelo com ponta dupla. Você tem que fazer 20 minutos de skincare. Gente, quem dá conta dessa vida? É tanta coisa hoje em dia que você vê. E você vê as pessoas bem-sucedidas. Tem um rapaz americano que está viralizando. O cara acorda 4 horas da manhã, bota a cara meia hora no gelo, depois corre não sei quantos quilômetros, depois volta e toma um café que alguém já preparou para ele. Você fica olhando essas rotinas, você fala: gente, eu estou vivendo errado. Isso vai gerando anseios na alma. Nossa, principalmente da gente. Nossa, mulheres. Irmãos, quanta coisa estão colocando nos nossos ombros. Você tem que ser boa mãe, você tem que ser boa esposa, você tem que ser boa empresária, você tem que ser não sei o que, você tem que ter não sei o que lá, você tem que fazer, você tem que cuidar, você tem que ter a roupa da moda, e você tem que não sei... Gente, o que é isso? Uma cobrança. E a gente vai entrando para este lugar e vamos ficando exaustos, porque ninguém dá conta de ser tudo ao mesmo tempo. E quem quer ser tudo, na verdade não descobriu o que realmente deveria ser. Esse empurrar para a corrida da vida está nos roubando tempo de contemplação, irmãos. A gente quer que dê tempo para tudo, mas nunca dá tempo de ler, nunca dá tempo de orar, nunca dá tempo de parar no Senhor. O tempo da calmaria, o tempo de chorar na presença, irmãos. Hoje em dia está tudo tão corrido que tem dia que eu estou chorando no banho para poder já sair e fazer o que tem que fazer. Quem é assim? Quer não dar tempo de chorar sentado? Não, a rotina está demais. E com isso a gente vai acelerando. E muitas responsabilidades vão nos sendo dadas que nem tem a ver com a gente. Vai distorcendo a nossa identidade e a gente vai cansando. E aí esses dias eu brinquei com uma pastora que eu fui a um congresso. Encontrei com ela e nós conversávamos e eu falei: eu não gosto de ser chamada de guerreira. É um adjetivo que atribuem às mulheres, né? Ah, fulana é guerreira. Não sei se é um elogio. Irmãs, eu sou guerreira porque tem guerra. Que eu queria mesmo é ser herdeira. Quem concorda comigo? Eu queria ser herdeira, irmãos. Fazer uns calda-pés no meio da tarde, sair do Pilates no Hortifruti, escolher limões. A gente sai para pescar e bota o barco no mar porque tem necessidade, mas não é a prioridade. E naquele dia, Jesus mostrou para Pedro, Tiago, João, Zebedeu: eu tenho para dar, eu sei, eu sou o dono do cardume, sou eu que direciono, sou eu que faço, sou eu que abro a porta. Mas eu quero que vocês entendam que a prioridade da vida de vocês não é isto. Vocês não foram criados para ficar a vida inteira no mar, ancorando, indo de
porto em porto, apenas pescando coisas que daqui a pouco vocês não vão ter onde armazenar, daqui a pouco vai cheirar mal, daqui a pouco não vai dar conta do propósito. Eu criei vocês para serem meus filhos, meus amados, meus apóstolos, e eu tenho um propósito maior, que não são coisas, são pessoas. É muito bom ter coisas, é muito bom acumular coisas, mas Jesus nos chamou para amar gente. Jesus morreu na cruz por gente. Eu amo templos, eu amo estrutura, mas Ele salvou quem está sentado do teu lado. E às vezes na correria não dá tempo nem de olhar nesse rosto, mas nessa manhã o Senhor manda te dizer: ressignifica a sua sede, que eu mando água, e água viva. Não foi só Pedro que Jesus precisou fazer isso. Um dia Jesus fez isso com uma mulher, que a gente nem sabe o nome, nem se deram o trabalho de registrar o nome dela. A Bíblia diz que Jesus ficou cansado, sentou num poço, meio-dia, um sol da Palestina, meio-dia. É terrível, quem já esteve na Palestina sabe, naquela parte ali. Sensação térmica de mais de 45, 46, 50 graus. Jesus senta ali, cansado, vem uma mulher com um cântaro. Ele fala: me dá um copinho de água. Ela fala: tá falando comigo por quê? Tu não é judeu, amado? Aí Jesus fala: me dá água, menina. Se eu te desse a água que eu tenho, você nem voltava mais aqui. Ela fala: tu não tem como tirar do poço? Você é maior que Jacó, você? Às vezes nossa atitude é assim, sabia? Jesus quer matar nossa sede, a gente fala assim: tenho que atender o meu chefe. Tu é maior que o meu chefe? Posso faltar não. Eu tenho que estar na reunião. Tu é maior que minha reunião? Deus me livre contra esse representante do governo, esse homem influente à beça. Quando ele entrar, ele vai me dar oportunidade. Tu é maior que ele? Aí Jesus vê que ela não está entendendo a conversa, vai logo de voadora na ferida, porque eles estão falando de água. Jesus faz uma pergunta nada a ver: cadê teu marido? Ela fala: profeta, toca logo no machucado. Deixa eu te falar, Jesus começa a tocar nessa manhã. Sou profeta do caos não, mas eu preciso te dizer isso. Em algumas feridas, para que você perceba que a tua sede não é de peixe, não é de água natural. Tua sede não é de relacionamento, amado. Não vai resolver tudo quando casar. Muito pelo contrário, casar é uma bênção, mas também tem um lado difícil, a beça, irmãos. Que se você não descongelar a carne, ela não descongela sozinha. Quem já viu isso? Teu marido tem PhD, mas não tem onde botar a toalha. Quem já viu isso? O amado coordena frotas, faz um trabalho excelente e não acha nada, nunca sabe onde está a carteira. Quem já viu isso? Mas também tem a amada que tu casou e tem um dia que está bem, está linda, de bom humor, mas tem uma manhã que ela acorda do nada e você sente vontade de se mudar, tamanha cara feia. Quem já viu isso? Teu problema não vai resolver quando casar, amado. Casar é difícil. Teu problema não vai resolver quando tem filho. Filho é uma bênção. Filho foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu amo aquela carinha, mas também tem tanta luta. Irmãos, tudo na terra vem acompanhado de angústia. Para de querer se saciar em coisas que, na verdade, estão te cansando, estão te destruindo mais. Carmozina, o que eu faço? Queimo o barco? Também não. Respira. Só queima se Jesus mandar. Mas coloca ele em segundo lugar. Que a consciência que veio na vida daquela mulher, naquele poço, de repente ela fala: eu vejo que tu és profeta. A conversa não é terrena, então a conversa é espiritual. Aí Jesus fala: eu não sou um profeta, eu sou um Messias. A revelação vem com consciência. Quando Pedro diz: tu é maravilhoso demais, sai de perto de mim, Jesus fala: não, você entendeu errado. Eu não vim para você me afastar porque eu sou maravilhoso demais. Eu vim para andar tão perto de você que você vai fazer parte de um grupo seleto de 3 pessoas que vão ver os maiores milagres da terra. Pedro, eu vim te convidar para ser íntimo. Eu vim te convidar para ver o que ninguém vai ver, para experimentar do que ninguém experimentou. Eu vim te convidar porque um dia eu vou te levar no monte da transfiguração e você vai ver a minha glória. Eu vim te convidar porque um dia eu vou te levar no quarto da filha de Jairo e você vai ver eu ressuscitar uma criança. Eu vim te convidar porque um dia eu vou multiplicar peixe e pão e você vai ver eu alimentar uma multidão. Eu vim te convidar porque eu tenho um ministério para você e você vai ser o pastor da maior igreja que já existiu, a de Nova Jerusalém. Eu vim te convidar que talvez você não tenha mais peixe para a vida inteira, vai viver uma vida mediana,
Mas um dia você vai passar na porta de um templo e vai ter um homem cujas pernas não funcionam. E quando ele te pedir uma simples mola, você vai ter mais para dar. Você vai dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu sou tão cheio de Deus que eu tenho levanta e anda, porque eu entendi. Porque eu entendi, aleluia. A Ele a glória, o louvor e o domínio para sempre. Não perca a oportunidade de andar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Porque quer ficar no mar pescando, pescando, pescando. Tua pele já não aguenta mais, o sol está te fadigando, a exaustão está te consumindo. Quantas pessoas não querem mais viver porque estão cansadas? Mas nessa manhã, receba a água da vida, receba renovo, porque o Evangelho não é viver, o Evangelho é vida, e vida em abundância. Eu declaro uma igreja que não sobrevive, mas que vive na presença do Rei dos Reis, e que experimenta o melhor da graça dele. Aí o final da pesca maravilhosa é sem peixe, tu já reparou? A epígrafe do texto, pesca maravilhosa, eles vão embora tudo sem peixe. Porque concluem que é melhor seguir Jesus. Deixando tudo, o seguiram. Eu não sei o que tem sido a sua sede. Eu sei a minha, irmãos, eu tenho as minhas ambições. Eu não sou muito ambiciosa, não. Deus é mais do que eu. Tem coisas que Ele proporcionou para a minha vida que eu nunca imaginava, eu nem ousava pensar, nem ousava sonhar. E Ele falou: não, filha, eu vou te dar. Meu Deus do céu, o Senhor já fez tanta coisa que eu nem... Irmãos, é muito bom confiar que Ele que vai dar a direção do cardume. Irmãos, é muito bom confiar que quem dá a direção do cardume é Deus. É muito bom, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele nos surpreende, irmãos. É o Deus que quer que a gente trabalhe, que a gente pregue, que a gente cuida das coisas das obras, mas que de vez em quando nos leva para um refrigério que a gente nem entende. Ano passado eu tive uma experiência dessa. O Senhor me levou para pregar em um determinado lugar. Eu fui pregar, eu fui ministrar. E de repente, quando eu vi, eu estava na cidade de Orlando, irmãos. E um dia a gente não ia ter o que fazer lá. Meu esposo falou: vai na Disney. Falei: será? Ele falou: tu tá aí pertinho. Eu orei, ajoelhei, e o Senhor falou no meu coração: estou te dando de presente para a menininha que não fazia nada, só ficava sentada no sofá porque não tinha condições. Vai lá, irmãos. Conforme eu entrando naquele lugar, parecia que a minha idade ia diminuindo. Eu entrei com 38, fui 37, 36, 34, cheguei a 10. Irmãos, eu tenho labirintite, eu andei o dia inteiro de montanha-russa, não senti uma tonteira, eu brincava e falava: glória a Deus, obrigado. A orelhinha de Minnie. Tem dia que Ele mostra, tem dia que Ele faz, mas a gente precisa parar de viver motivado por isso, irmãos. Quando o nosso anseio é só terreno, os lugares mais altos, a gente não enxerga que o lugar mais alto é aos pés de Jesus. O dia que Ele quiser, Ele te dá peixe, Ele te dá prosperidade, Ele faz você experimentar os lugares altos da terra. Ele é Deus, irmãos. Mas que a nossa prioridade seja olhar nos olhos dele, os olhos como chamas de fogo. Se é como chamas de fogo, não pisca. E deixa eu te falar uma coisa, e aqui a gente já caminha para o fim. Tem gente que tem a visão distorcida de Jesus. Ficamos com a imagem do Jesus hollywoodiano. Quem lembra de Sessão da Tarde? Quem é 20 mais, 30 mais, sabe o que é Sessão da Tarde. O que passava em Sessão da Tarde? Lagoa Azul, quem lembra? Lagoa Azul. Aí passava, chegava a época de Páscoa, aí vinha o filme de Jesus, da Páscoa. Quem já viu esse filme? Jesus branco, meio europeu, magro, um cabelo de escova que pegou chuva, quem lembra? Parecendo que estava andando no soro assim, ó. Manso, andando para lá e para cá. Tem gente que fica com a imagem de Jesus do The Chosen. Essa eu gosto mais, parece mais alguém da Palestina. A gente fica com uma imagem de um Jesus distorcida na nossa mente. Jesus é aquele que já na velhice de João decidiu visitá-lo na ilha de Patmos. Tocou no ombro dele, e quando João virou para ver, ficou caído como morto, tamanha era a glória.
Jesus Ele é, irmãos. Não é uma figura que eu encontro no domingo para melhorar a minha semana. Ele é. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele morreu como cordeiro, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou como leão. Diz que os pés dele é como latão reluzente, e a hora que ele pisar nessa terra de novo, tudo vai tremer. Não tem coração duro demais que não se dobre a quem ele é. A Bíblia diz em Filipenses que por sua obediência e por sua morte de cruz, Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho na terra, no céu, debaixo da terra, tenha que se dobrar diante de quem ele é. Muda a tua cabeça. Jesus não é alguém que fica te dando endereço de boa pescaria. Jesus é aquele que veio mudar a sua vida, veio te dar propósito, veio te chamar para algo maior, vai saciar a tua sede, vai fazer transbordar a ponto de você saciar quem está à sua volta. Você crê nisso? Eu quero convidar o ministério de louvor aqui. E Pedro, o homem que queria muito aquela pesca, entendeu que tinha algo muito melhor para ele, o próprio Cristo. E aí ele começa a andar com Jesus, e a Bíblia diz que um dia as coisas ficam muito difíceis, e Jesus faz um discurso pesado, e muitos discípulos desistem, e algumas pessoas começam a voltar. Elas olham e dizem assim: isso é muito complexo de se seguir, como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar? E a Bíblia diz que diante daquele discurso de Jesus, muitos desistem, muitos cansados, muitos retornam. Aí Jesus vira e diz assim: vocês não vão também não? Não estão com medo não? Eu não tenho nem de repousar a cabeça. Aí a Bíblia diz que Simão responde assim, João capítulo 6, versículo 68. Para onde a gente vai? Para quem eu vou? Eu vou para quem, Jesus? Tá difícil? Tá apertado? Tá. Tem que abrir mão de muita coisa? Tem. Mas eu vou para quem? Se só tu tens palavras de vida eterna, tu quer que eu volte para peixe que vai apodrecer em 4 horas? Eu vou contigo até o fim. Eu vou contigo até o fim. Eu vou contigo até o fim. A Bíblia não conta o fim de Pedro, mas alguns teólogos vão dizer que ele morre crucificado de cabeça para baixo. Porque declarou no momento da morte que não era digno de morrer como seu Senhor. Quer ser saciado de quê? Sacia-me de quê? O que queres que eu te faça? Qual é a tua sede, mulher? Qual é a tua sede, homem? Que Deus tem para derramar, eu sei, mas o que você quer beber? Fique de pé no seu lugar, eu quero fazer uma oração. Eu vou pedir para o louvor ministrar uma canção. Enquanto eles ministram, eu já peço que você comece a colocar o seu coração